Mas muito bem, vamos lá, gurizada. Nós falávamos sobre, na aula passada, nós estávamos falando sobre o conceito de Primavera dos Povos, ali na página 6. Vamos dar uma recapitulada ali naquela parte inicialmente. 1848, a chamada Onda Revolucionária, que atingiu outros países, começou na França, né, dentro daqueles movimentos ali. A França é sempre, né, na Europa, ela é o estopim de muita coisa. Vale lembrar que, por exemplo, 120 anos depois, na França, que vai acontecer uns episódios, a gente vai estudar no terceiro ano, conhecidos como Maio de 68, as revoltas estudantis, lá de Paris, de 1968, que a gente acha que talvez até em literatura apareça alguma coisa, os movimentos de contestação, os movimentos de contracultura, que a sociologia também aborda, eles têm o seu pontapé inicial lá no ano de 1968, mas esse é assunto para mais adiante. Às vezes eu começo a falar que eu vou longe no tempo, mas tudo bem. Aqui, então, nesse período que se iniciou em 1848, vários levantes, várias revoltas, vários movimentos aconteceram em quase todo o continente, mais uma vez na Espanha, mas também na Romênia, na Irlanda, na Grécia, nos estados alemães e italianos, movidos por aspirações liberais e nacionalistas, os estados alemães e italianos que, vocês sabem, eles ainda não haviam se unificado, certo? Então é um tema que eu, pelo menos nessa manhã de hoje, eu quero ver se eu consigo trabalhar com vocês ao menos a parte da unificação italiana. Vamos ver até onde eu vou conseguir chegar. Acredito que eu até vou conseguir chegar na unificação italiana e quem sabe falar um pouco sobre o processo alemão. Não sei se vai ser muito fácil de chegar lá, mas essa nova onda, que é a Primavera dos Povos, ela é o momento mais importante, não é, gente? Esse é o momento mais... Opa, é aqui que vai o correto. É o movimento mais importante... É o mais importante das lutas populares no século XIX, porque representou uma cartada final no antigo regime, que apesar de se encontrar enfraquecido pelas revoluções anteriores, ainda mantinha alguns dos seus traços em diversos estados europeus. Vale dizer que desses casos aqui, talvez o único que ainda resistiu a essas mudanças todas de 1848 foi o Império Austríaco, só, né? E depois, mais tarde, o Império Austríaco ele vai acabar incorporando o Reino da Hungria, formando o Império Austro-Húngaro. Talvez seja a única exceção aqui do continente europeu que as estruturas elas não se alteraram, foi lá na Áustria. Bom, essas revoltas elas foram impulsionadas por vários fatores, mas principalmente pela crise econômica. No caso, uma crise econômica, uma crise capitalista de superprodução. Acho que vocês já devem ter ouvido esse termo crise capitalista de superprodução. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido quando vocês deviam estar pelo 9º ano e estudaram a crise de 1929. Certamente já passou pelos ouvidos de vocês esse conceito, crise de superprodução, que realmente aconteceu lá em 1929, mas ele não havia sido o primeiro. Tá? Esse negócio de crises de superprodução dentro do sistema capitalista, então aconteceu esse em 1848, aí que a gente está falando, vai acontecer um outro em 1873, e aí depois vai haver esse de 1929 que vocês ouviram, certo? Pois bem, crise de superprodução que gerou o fechamento de algumas indústrias e o desemprego de grande parte dos trabalhadores nos países industrializados. Além disso, também, 2 anos antes, quase toda a Europa foi atingida por uma sequência de más colheitas e uma longa estiagem. A nossa boa e velha mudança climática que acaba sempre antecedendo alguns movimentos. Vale lembrar que a Revolução, por exemplo, a Revolução Francesa de 1789, turma, ela foi antecedida por uma grande mudança climática que gerou um estrago na produtividade agrícola, aumento de preço, e agora, de novo, mais uma vez, 1848, ela é antecedida por uma mudança climática ali, por uma variação climática que acaba gerando más colheitas, longa estiagem, aumento de preços e enorme carestia,
que é a famosa palavra o aumento do custo de vida. Dá para dizer que nós ultimamente estamos vivendo aí também aqui uma certa carestia aqui na nossa região. Não sei se vocês devem ter visto alguma reportagem aí, o pessoal indignado, não só aqui na nossa região, mas no Brasil, com o quanto que subiu o preço dos alimentos. Estava aparecendo ali numa reportagem lá um pacote de arroz R$30. Bom, aquele arroz ele é caro, mas R$30 também já é abusivo. Mas tudo bem, né? Vamos fazer aqui o paralelo. Então, o termo Primavera dos Povos, ele vai fazer essa referência à estação onde a natureza ela se torna exuberante depois do inverno rigoroso. E na Europa é muito rigoroso o inverno. Para quem já conhece, para quem já viajou, sabe que o inverno europeu ele é bem mais frio do que é o inverno aqui. O nosso inverno é frio, mas o inverno europeu ele consegue ser mais frio. Ou seja, designa um movimento luminoso no contexto de crise que os povos europeus vinham vivenciando, que era o que estava acontecendo ali no continente. E esse cenário contribuiu para que grupos sociais, e aí então entra burguesia industrial, aí entram classes médias, baixas e a população pobre das grandes cidades, ela fizesse uma série de reivindicações. Bom, então ali as classes, elas estão... É claro que essas classes que vão se rebelar lá em 1848, cada uma delas tinha os seus motivos à parte. E aí, então, tu pega, por exemplo, a burguesia nacional queria acabar com o que sobrava do antigo regime, que dificultava a expansão da produção e do comércio, e os pobres queriam mudanças sociais, porque os pobres eles não vão querer ficar nessa condição a vida toda, né? Ainda mais na França, ali onde a população ela havia adquirido a partir de 1789 uma grande consciência política, uma grande consciência de classe, e ela não estava mais conseguindo tolerar aquele tipo de situação. Mas a burguesia, temendo as mobilizações dos trabalhadores, ela vai acabar se aliando às camadas médias urbanas e setores da nobreza para reprimir os levantes populares. Porque assim, povo, né, na concepção dessa gente, povo ele tem que ele pode se rebelar desde que não mexa nas estruturas. É um pouco isso, gurizada. Então, então, assim, no caso, essas revoltas aí que a gente, nesses países que eu citei no começo dessa aula, na maioria desses países, essas revoltas elas foram derrotadas. Mas na França aconteceram algumas mudanças, meio que provisórias, ok? A gente está vendo ali que a França, ela, agora está entrando o João aqui, a França, ela teve mais uma transformação política, porém ela não vai ser muito longa aqui. Então, na França, os opositores ao rei começaram a se reunir em grandes banquetes públicos feitos para difundir os seus ideais. E aí, então, no início, lá, quer dizer, 22 de fevereiro de 1848, fevereiro na Europa ainda é inverno. Vocês devem saber disso, enquanto aqui é verão, lá é inverno. Em fevereiro de 1848, François Guizot, ministro do rei Luís Felipe Orleans, Luís Felipe I, o rei burguês, que eu havia comentado com vocês na semana passada, tenta impedir um desses banquetes. E aí, para quê? No outro dia, a população francesa estava soltando fogos, né? Literalmente, eles estavam tacando fogo em tudo. No dia seguinte, a cidade de Paris amanheceu coberta de barricadas e o povo saiu às ruas. O que seria uma barricada, gurizada? Barricada é você pegar saco de areia, né? Na verdade, tem dois tipos de barricada. Lá em Paris, assim, a gente vê, até, por exemplo, na imagem que aparece... Até aqui na imagem que aparece, ó, tá? Nessa imagem que abre aqui nessa imagem que está na capa do módulo, isso aqui é uma barricada, mas a barricada ela é feita com pedra de calçamento, né? Já que assim, conseguir saco de areia naquele momento era meio difícil, não é? Então as barricadas elas você virava bondes, você arrancava os paralelepípedos das ruas e fazia barricada com isso. Então isso é barricada. Essa imagem que abre esse módulo é uma barricada parisiense.
Mas essa, no caso, é de uma outra barricada mais adiante. Mas então, assim, turma, no dia seguinte, a cidade é coberta de barricadas, o povo sai às ruas, o rei é deposto. Então, mais um rei aqui da França deposto. Ele não vai ser guilhotinado, que nem os outros, que nem o rei Luís, tá? E a Segunda República Francesa é proclamada. Então, aqui, a França, gente, só para refrescar um pouco vocês, acho que eu já comentei, ela hoje se encontra na sua Quinta República. Mas depois a gente fala um pouco mais. O rei foi deposto, a Segunda República Francesa foi proclamada, esse governo provisório estabelece sufrágio universal masculino, ou seja, todo homem vota. Sim, gente, nesse tempo ainda as mulheres, apesar de já estarem se mobilizando, já se mobilizavam na França antes e em outros países, elas ainda não vão conseguir o seu direito ao voto. Na verdade, o direito ao voto na Europa para as mulheres é só depois que inicia o século XX, certo? Na verdade, quando a gente para analisar um pouco, um dia eu estava lendo um outro material, um dos primeiros países do mundo, se não me engano, o primeiro país do mundo a conceder o direito de voto às mulheres foi a Nova Zelândia. Lá na Oceania, a Nova Zelândia. É que assim, gente, a Nova Zelândia, só para explicar o porquê que eu falei da Nova Zelândia aqui, esse território, ele era uma colônia britânica, a Nova Zelândia. A Nova Zelândia e a Austrália, durante muito tempo, elas serviram para os ingleses despacharem aquelas pessoas consideradas inconvenientes. Bandido, né, ladrão, vagabundo, ia para a Austrália e líderes sindicais, aquelas pessoas ativistas, como a gente fala, iam para a Nova Zelândia. E aí, justamente, como a Nova Zelândia tinha uma população formada por muitos antigos representantes de classe trabalhadora, lá eles começaram a conceder direito de voto para escolher os seus representantes, também colocaram as mulheres a votar. Então, antes da Europa, a Nova Zelândia já havia concedido o direito de voto às mulheres. Se eu não estou enganado, 1898. Mas eu quero confirmar depois essa informação aqui no outro material que eu tenho. Bom, turma, vamos lá. Além do voto universal masculino, foi criado o Ministério do Trabalho e as oficinas nacionais, uma nova Constituição foi promulgada. Então, assim, tudo muito bonitinho dentro dos padrões, certo? Uma república. Na verdade, digamos, ali em 1848 a gente vai ter tipo, uma versão mais suave, se é que dá para dizer assim, da Revolução Francesa de 1789. Aí, no final desse processo todo, né, no final de 1848, após fazer tudo isso, é eleito presidente Luís Bonaparte, Luís Napoleão Bonaparte, que era sobrinho do antigo líder, antigo cônsul, imperador Napoleão, que se torna o primeiro presidente eleito por voto direto. Então, nossa, Luís Napoleão Bonaparte. Então, ou simplesmente Luís Bonaparte, porque tem assim, tem alguns livros que eles não colocam sobre o nome do meio, Luís Napoleão, mas é o sobrinho do cara. Pois bem, o governo do Luís Bonaparte, ele reuniu um grande grupo, ele reuniu liberais, ele reuniu democratas, ele reuniu socialistas, o movimento socialista estava começando a engatinhar naquele momento ali, 1848, os movimentos socialistas eles estão começando a surgir. Não o socialismo marxista, que é um tema que a gente vai tocar mais adiante, né? Mas movimentos que se intitulavam pelo termo socialista, tá, gente? Esse é o termo aqui que aparece. Pois bem, deixa eu só comentar aqui, tá? Socialistas em variadas correntes, tá? Esse é um ponto aqui que tá aparecendo. Tá, então aqui, gente, e que com o tempo começaram a entrar em conflito por causa da divergência de interesses. Então, assim, quando a gente fala em divergência de interesses, gurizada, assim, né? A burguesia ela queria garantir sua participação política, mas sem que se mexesse nas propriedades. Os proletários, os socialistas e a população pobre, eles desejavam transformar a sociedade. Então ali já começa a entrar essa divergência.
Mas, diante da possibilidade de avanço das conquistas desse último grupo, especialmente, né, da população pobre, a burguesia se une e massacra o levante popular. E nesse episódio, lá em 1848, não é? A burguesia se une e massacra o levante popular, morre 4.500 pessoas, dentre trabalhadores e polícia. Então, assim, não foi só trabalhadores e pessoas pobres que morreram nesse massacre. Teve gente do lado repressivo que também acabou morrendo. E quase 12.000 pessoas presas, sendo a maioria expulsa do país. Bom, para onde que foi essa galera, pessoal? Bom, nessa época, a França ela já tinha algumas colônias aqui na América, algumas ilhas, a Guiana Francesa já era uma colônia francesa nesse tempo, já há uns 2 séculos. A França já dominava uma parte do norte da África, então ali antes de 1848, a Argélia já era uma colônia francesa, algumas regiões do continente africano já haviam sido dominadas pela França, a França está começando ali no século XIX um lento imperialismo que só vai ser desmantelado, esse colonialismo africano e na Ásia, depois da Segunda Guerra Mundial até 1960. Então aqui está um pouco disso. Pois bem, e em 1851, quase no fim do seu mandato, e como não tinha, né, segundo a Constituição, na Constituição de 1848 não estava previsto reeleição presidencial, esse que é um ponto, o Luiz Bonaparte dá um golpe de Estado, dissolve a Assembleia, faz um plebiscito e se elege cônsul. Tipo o seu tio. Assim, então, o caminho é aberto para a sua ascensão ao trono imperial com o título de Napoleão III. E ele ficaria, então, no poder lá na França até 1870. Na verdade, gurizada, o Luiz Bonaparte, ele só vai sair do poder na França quando a França vai ser derrotada numa guerra conhecida como Guerra Franco-Prussiana, que é um tema que eu vou comentar mais adiante com vocês. Aí, depois que o Luiz Bonaparte teve que abdicar do trono de imperador, a França voltou a ser uma república, iniciando a sua terceira república. Tá? Então, aí mais um ponto. Assim, turma, esse golpe que o Luiz Bonaparte dá lá em 1851, é justamente esse episódio que vai levar o escritor, o filósofo alemão Karl Marx, a escrever pouco tempo depois, uma obra chamada O 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Eu falo assim porque eu li essa obra, assim, é uma obra bem importante, é uma obra que ela fala sobre vários aspectos, e aí tem uma frase que está nesse livro, que ela tem a ver com esse episódio aí do Napoleão e do Luiz Bonaparte, que assim, a história se repete, a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. Né? Então ele coloca assim que a primeira tragédia na França foi a chegada do Napoleão e a farsa foi o Luiz Bonaparte. O Luiz Bonaparte que durante esse período de tempo ele instigou, na verdade, o Luiz Bonaparte, ele tem várias participações na história nesse período de 1851 a 1870. Por exemplo, o Luiz Bonaparte, ele estende as fronteiras do Império Francês por mais territórios da África, o Império Francês vai chegar no Sudeste Asiático, então naquela região onde fica o Vietnã atualmente, a antiga Indochina, aquilo virou ocupação francesa. Durante o período em que o Luiz Bonaparte governou a França, por um motivo que eu não vou explicar para vocês agora, tá? Mas ele ordenou a invasão de tropas francesas ao México para derrubar o presidente, para prender o presidente que governava o México, que estava tomando uma série de medidas, e colocando no lugar um austríaco, Maximiliano de Habsburgo. Talvez, turma, em algumas aulas atrás, eu havia comentado com vocês
sobre que o México teve 2 reis na sua história independente e os 2 reis acabaram sendo fuzilados. Esse segundo rei fuzilado foi o Maximiliano Habsburgo, que foi colocado no poder lá com o apoio de tropas francesas, justamente num período onde os Estados Unidos se encontravam em guerra civil, que é a Guerra de Secessão, que é um tema que ele vai ser trabalhado por mim lá no próximo módulo, no módulo 12. Mas beleza, gurizada, vamos tocando aqui adiante, vamos conversando aqui um pouco mais. Então, o Luiz Bonaparte é esse cara aí que faz uma série de medidas. Depois eu até vou mandar para vocês, vou mandar para as turmas, vou mandar, já falei isso para vocês, mas vou mandar um esquema para vocês sobre a história da França no século XIX, para vocês terem esse esquema, assim, né, gurizada? Porque às vezes a história da França no século XIX ela pode aparecer em algum concurso, certo? Talvez esse ano não, mas a gente nunca sabe, certo? Eu, por exemplo, vocês sabem que eu costumo analisar os conteúdos das provas, eu costumo fazer algumas previsões sobre temas que caem nos concursos, às vezes eu acerto, né? Claro que na maioria das vezes é palpiteiro, só um palpiteiro. Às vezes eu acerto bem preciso nos temas. Bom, gurizada, então vamos lá agora. Vamos tocar adiante aqui, gurizadinha. Para nós falarmos... assim, ó, esses dados numéricos que apareceram aqui, ó, 4.500 mortos, 12 mil pessoas presas, certo? Esses dados, eles foram tirados. Eu até vou colocar aqui de qual livro que esses dados eles foram tirados. Eles foram tirados do A Era do Capital, do Eric Hobsbawm. Então, ali, o Hobsbawm que ele fez, né, eu já comentei com vocês, os Várias Eras. Esses livros são, como eu disse para vocês, são livros bem densos, mas contêm muita informação. Aliás, até aqui, por exemplo, eu até poderia depois para vocês, deixa eu ver se eu vou conseguir funcionar aqui, gurizada. Eu tenho aqui eu vou depois fazer um recorte de um texto que eu tenho aqui e vou colocar lá no grupo depois. Eu vou fazer esse recorte e vou fazer um arquivo do Word aqui, vou fazer um arquivo do Word e, na verdade, eu vou converter ele para PDF, para não ficar fácil, assim, já deixar ele configurado aí para vocês alguns fragmentos desse livro, A Era do Capital. Deve dar 2 páginas, na verdade, assim, ó. Na verdade, esse fragmento ele deve dar umas 2 páginas, mas ele é um recorte de 9 páginas do livro. Então, a pessoa que fez essa seleção aqui, que está no meu material, ela selecionou 9 páginas, ela fez vários cortes e deixou em 2. E aí são as partes mais importantes aqui que também vão ajudar vocês aqui a compreender esse processo. Bom, agora são quase 8 horas, tá, gente? A gente vai entrar aqui agora sobre o conceito de nacionalismo. Eita, que esse tema aqui, ele dá pano para manga. Gurizada, esse conceito de nacionalismo aqui, ele dá muito pano para manga. Vamos pegar aqui, então, para nós comentar. Nacionalismos. Esse tema aqui é bom, tá, gente? Esse tema aqui, ele é um tema que a gente pode começar aqui, ó, a gente pode começar compreendendo, nesse primeiro momento, que nação e nacionalismo são fenômenos históricos que apresentam caráter social, político e cultural. Isso não é parte da natureza humana, essa ideia de nação e nacionalismo. Então, tu pega, por exemplo, assim, ó, eu vou citar alguns exemplos aqui para vocês sobre nação e nacionalismo. Na Grécia Antiga, os cidadãos vinculavam-se às suas cidades, não ao mundo grego como um todo. Já na Idade Média, as populações da Europa Ocidental tinham como referência mais próxima de suas identidades o local onde moravam, se era o campo ou se era a cidade, e as suas autoridades, como, por exemplo, os senhores feudais. Era um tempo no qual as pessoas não se viam como franceses, como espanhóis, como portugueses, e por aí vai, e sim como súditos de um ou de outro rei, vassalos de um nobre mais poderoso ou servos de algum senhor. A noção de cristandade na Europa era um outro fator de identidade que ultrapassava as localidades e as fronteiras entre reinos. Na verdade, assim, ó,
ninguém se tratava lá, eu sou italiano, eu sou belga, eu sou holandês na Idade Média. Eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. E a principal autoridade que era obedecida era o Papa. Esse sim tinha muito poder. Mas, então, assim, em nenhum desses casos aqui havia um sentimento de nação que foi difundido no século XIX. Então, quando a gente vai falar, quando a gente pensa em nacionalismos, gurizada, é século XIX. É inevitável a gente falar sobre isso. Os ideais nacionalistas, o que são ideais nacionalistas? É um conjunto de noções que são difusas de pertencimento a uma nação com língua, cultura e história comuns. Esses nacionalismos, então, esses ideais, eles são do século XIX, porque antes as pessoas elas se identificavam regionalmente no local de nascimento ou a comunidade que a cercava. Os envolvidos nesses projetos, turma, eles principalmente os filósofos, os historiadores e os escritores, esse grupo intelectual, esse grupo ele resgatou tradições e narrativas do passado para criar um sentimento de identidade entre os povos que eles queriam organizar no Estado-nação. Além dos contos populares, além do folclore, usaram obras artísticas e literárias e narrativas históricas para construir a ideia de unidade cultural entre os indivíduos. Então, assim, uma coisa, gurizada, porque sabe o que contribuiu para difundir esse sentimento de pertencimento a uma nação? As invasões napoleônicas. Porque o Napoleão, o que acontece? A França, ela era organizada como uma nação já, né, no tempo da era napoleônica. Só que os outros povos que a França começou a ocupar no Império Napoleônico, eles não tinham esse sentimento. Então, quando o Napoleão invade esses povos, tenta estabelecer um padrão francês neles, esses povos, opa, tá na hora da gente se mexer e formar a nossa nação. Senão, esse cara, esse francesinho aí vai querer impor o modo dele, né? Então, tais invasões acabaram gerando reações de cunho nacionalista contra qualquer domínio estrangeiro. Aqui está o ponto. Bom, turma, os países europeus usaram argumentos nacionalistas também para legitimar seu expansionismo territorial e comercial. Esse processo, é claro, por sua vez, ele acabou gerando a reação dos povos dominados, que também se apropriaram das ideias nacionalistas para lutar pela emancipação contra os países invasores. Essa reação resultou em vários processos de independência e o nacionalismo, então, ele acabou se manifestando de várias formas, adequando-se a contextos bem diferentes. Aqui no caso que a gente vai comentar, o caso italiano e o caso alemão, ele não pode ser entendido sem que a gente considere o conceito de Estado-nação, porque até meados do século XIX, tanto a Itália quanto a Alemanha, eles eram formados por estados autônomos, com governos próprios, só que em vários casos, né, pegando o caso da Itália, esses estados autônomos eles eram dominados por outros países. Então aqui, por exemplo, a Itália tinha a região da Itália que ela era governada pela Áustria, tinha a região da Itália que ela era comandada por franceses, tinha regiões da Itália que era comandada pelo Papa, e o Papa da Igreja Católica, muitas vezes, ele não era ali da Península Itálica. Então tem muita coisa aqui, turma, tem muita coisa aqui que a gente pode comentar. Deixa eu só ver uma coisa aqui se vai dar certo. Nacionalismos, Estados-nações. Aqui, ó. Geografia dos nacionalismos, principais elites, Estado-nação, unificação italiana ainda não. Quero abrir para vocês aqui um material, vamos ver se vai dar certo. Caminhão freando aqui na frente. 23. Vê se é isso aqui. Só quero abrir um arquivo, ver se vai dar certo aqui. Vamos ver uma coisa. Não, errei. Errei aqui. 22. Ai, não perdi. 22 ou 21. Não. Aqui, ó. Para mostrar para vocês. Acho que está aqui.
Um eu achei. Ver se vai dar certo aqui. Não, esse aqui ainda não. Esse aqui ainda não. Não. É aqui. Aqui. Esse material aqui, então, eu vou mostrar para vocês agora, para nós encerrar essa parte, para eu não entrar na unificação italiana por hora. Deixa eu só fazer um registro aqui primeiro, para ver uma coisa. Uhum. O Dreves Stiller não está aqui, tá? Aí, cara. Isso. A Lauren não está aqui. E aqui também não está, né? Tá, o resto tá tudo aqui. Tá. Tá. Então vamos pegar aqui, ó, agora para nós fechar essa parte. É um material, é um artigo que é de um outro material da Moderna aqui, mas que eu sempre costumo trazer alguns materiais. As discussões sobre a ideia de nacionalismo. Esse é o tema que eu quero encerrar aqui, esse primeiro período. Eu não vou entrar ainda na unificação da Itália e da Alemanha, porque senão acaba ficando muita coisa aí para vocês num período só e a gente não precisa apurar tanto assim a aplicação. Nesse artigo intitulado O Nacionalismo e os Historiadores, Anthony Smith, deixa eu aumentar um pouco mais aqui o meu zoom, acho que agora vai dar certo, agora ficou, deixa eu diminuir um pouco e deu 100, vamos botar 180 aqui para não ficar tão pesado, aí, agora ficou melhor. No artigo intitulado O Nacionalismo e os Historiadores, Anthony Smith se propõe a analisar a forma como os atores do nacionalismo europeu forjaram suas ideias e também como o assunto foi tratado pelos historiadores ao longo dos anos. Ressalta-se a ideia de que o nacionalismo não é uma teoria, um conceito ou sentimento universais, mas sim um processo histórico que se desenrolou de formas diferentes em lugares diferentes. A história do nacionalismo tanto é uma história de seus interlocutores, quanto da ideologia e do movimento em si. Exatamente por parecer tão multiforme e esquivo, o nacionalismo só se revela em suas diversas formas, ou melhor, nas formas que nos são dadas por seus proponentes e críticos. Por isso, muitas vezes ele é considerado um movimento histórico, por excelência. Emergiu numa dada época da história europeia e se manifesta apenas em situações históricas específicas. O nacionalismo é também profundamente historicista. Vê o mundo como um produto da interação de várias comunidades, cada qual possuidora de um caráter e uma história singulares, e cada qual resultando de origens e acontecimentos específicos. Além disso, porém, há um sentido mais particular em que podemos chamar o nacionalismo de movimento profundamente histórico. Os historiadores aparecem com destaque entre seus criadores e devotos, mas também lideraram a tentativa de avaliá-lo e compreendê-lo. Que os historiadores contribuam em tão larga medida para um movimento tão historicista não chega a surpreender, dados os elementos comuns no nacionalismo europeu inicial e na historiografia da época do romantismo. Os historiadores também estiveram entre os mais acerbos críticos e opositores do nacionalismo, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial. Isso porque, assim, gente, causas das guerras mundiais foram os nacionalismos também. A gente vai vendo isso mais adiante. A maioria deles foi cética, quando não francamente hostil, em relação às suas reivindicações ideológicas. Atribuíram ao nacionalismo uma multiplicidade de consequências perniciosas, indo desde políticas sociais e culturais absurdas até o terror totalitário e a desestabilização global. Essa atitude foi motivada por alguns pressupostos largamente difundidos sobre a natureza do fenômeno. Em geral, os historiadores têm visto o nacionalismo como uma doutrina, um princípio ou uma tese. Com poucas exceções, sua imaginação se exercita mais com o nacionalismo do que com a nação.
Essa doutrina ou princípio tem sido frequentemente encarada como uma ideia fixa, uma força motriz que permanece sob muitos disfarces. Alternativamente, o nacionalismo é equiparado ao sentimento nacional, um sentimento de pertencer à nação e se identificar com ela. A nação, por sua vez, é vista como atendendo a necessidades individuais e coletivas de calor humano, força e estabilidade, que assumem uma importância muito maior quando os laços de família e vizinhança se afrouxam. Nesse sentido, o nacionalismo pode ser funcional para a sociedade da era moderna. Mas o custo é alto. Para o historiador crítico, não há razão para que seres humanos não prefiram viver, trabalhar e ser governados em conjunto, talvez com base em algum laço cultural ou em experiências históricas comuns. Eles podem ser mais bem governados por representantes de sua própria comunidade do que por outras pessoas. Mas essa doutrina liberal não deve ser confundida com as variedades continental e romântica do nacionalismo, que tratam os indivíduos como membros de comunidades imutáveis que só podem ser livres quando governam a si mesmas. Tal doutrina representa uma catástrofe para todos, sobretudo em áreas etnicamente mistas, nas quais ela só pode exacerbar as diferenças existentes e o antagonismo histórico. Falando em assuntos em termos gerais, portanto, a compreensão histórica do complexo fenômeno do nacionalismo baseia-se numa definição bastante estreita e num modo de explicação igualmente específico. Esse último é basicamente conceitual, psicológico e difusionista. Insiste, a meu ver com acerto, em situar o nacionalismo e os conceitos que caracterizam esse movimento no contexto do pensamento e da história europeus, pelo menos no que concerne suas origens. Esses conceitos e ideias só podem ser entendidos dentro desse contexto histórico. Então, aqui é um artigo, né, de um livro ali chamado Um Mapa da Questão Nacional, ali da editora Contraponto 2000, do Anthony Smith, na obra do Gopal Balakrishnan. Então, ali, esse cara deve ser indiano, esse Gopal aqui, né, para a gente entender. Bom, turma, sobre essa parte de nacionalismos, então, sobre essa parte aqui de... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. É isso. Então, essa primeira parte aqui da aula, né, eu vou interromper aqui a gravação agora. Vamos abrir aqui. O processo de unificação italiana, que eu vou fazer essa introdução aqui agora para vocês, ele foi marcado pelas alianças entre a burguesia e a nobreza latifundiária, interessadas na superação da fragmentação política e cultural que dominava a península, acho que desde a queda do Império Romano, para vocês terem uma ideia. A atuação de sociedades secretas e de movimentos gerais aqui foi fundamental para a mobilização das classes populares e das classes médias contra as determinações do Congresso de Viena e mais tarde também pela unificação política. Bom, assim, ó, turma, antes da unificação da Itália, deixa eu abrir aqui o material para vocês não ficarem um pouco perdidos. Aqui, ó. Todo esse material aqui, todo esse esquemão aqui sobre a unificação italiana. Eita, que o negócio vai ser bom. Vamos lá. Então, antes da unificação, a Itália ela era politicamente dividida. O reino lombardo-veneziano, o Tirol e os ducados da Toscana, Lucca, Parma e Módena, tudo submetido ao Império Austríaco. E eram mais industrializadas do que os estados do sul, como o reino das duas Sicílias, dominado pela dinastia francesa dos Bourbon. O reino do Piemonte-Sardenha, no norte, era autônomo e governado pela monarquia liberal da Casa de Savoia. Assim, gente, pode aparecer Savoia, insurreição... Joelle, deixa eu olhar aqui uma coisa. Insurreição. Insurreição, ele vai, mais ou menos, se revoltar contra a ordem estabelecida. Sublevar-se, insurgir-se, rebelar-se contra a ordem estabelecida. Muitas vezes a palavra insurreição, ela acaba sendo substituída por revolta ou rebelião.
certo? São sinônimos até, insurreição, rebelião, revolta, tudo isso pode ser relacionado aqui também, tá? Bem, então assim, turma, no caso, o reino do Piemonte, Sardenha, a Casa Savoia, mas também pode aparecer o termo, pode aparecer Savoia, ou algumas traduções, aparece Saboia com B. Não importa, Savoia, Saboia, tanto faz, tá? E os estados da igreja, por sua vez, eles eram comandados politicamente pelo Papa. Então, cara, sim, isso aqui, o mapa da Itália, parece uma colcha de retalhos. Isso era a Itália lá no século XIX. Vamos lá então, assim, o que acontece? E mais uma outra informação aqui para falar para vocês, deixa eu ver se vai aparecer aqui para vocês, o caso da Itália. Peraí, agora eu achei. O caso da Itália. O caso da Itália, deixa eu ver uma coisa aqui. E mais uma coisa, gurizada. Essa divisão aqui da Itália, ela foi confirmada após o Congresso de Viena. Certo? Então, o Congresso de Viena que deixou a Itália desse jeito, porque a Itália, uma parte dela, ela foi ocupada pela França. E havia toda uma parte ali incorporada ao Império Austríaco. Então, ali tu tem o Tirol, região de Trento, né, do Império Austríaco. Você tem uma região aqui, ó, sob influência austríaca. Olha só o território todo ali que está aparecendo no mapa, né? Tem umas listas na diagonal ali. Então, Trento, Veneza, Módena, Toscana, Parma, Lombardia, toda essa região aí sob influência austríaca. E uma parte governada pelos austríacos. Você tem toda essa divisão ali específica. Bom, o que acontece aqui, gurizada? Antes da unificação e da consequente formação da Itália, que a gente conhece hoje, tu tem vários reinos ali, ó. Então, só para vocês terem uma dimensão. Até antes de 1861, que foi o ano da unificação da Península Itálica, não se falava em Itália ou em italianos. Havia ainda o fato de que, desde o século XVI, muitos desses reinos aqui citados, eles eram administrados por espanhóis ou por imperadores do Sacro Império, o Império Germânico, o que fomentava entre esses povos o sentimento de independência. A gente não pode falar em nacionalismo italiano antes de 1815. Não pode, tá? Porque a gente vai ver ali que a partir de 1815 surgem vários projetos de unificação política. Então, no começo do século XIX, a gente começa falando sobre algumas sociedades secretas, como eram chamados os carbonários. Massa carbonara, deu fome aqui agora. Os carbonários eram um grupo heterogêneo, que ele tinha de tudo, né? Os carbonários, eles eram um grupo composto de moderados a extremistas. Os carbonários, e eles tinham esse nome, carbonários, porque eles se reuniam secretamente na casa de trabalhadores de minas de carvão. Por isso carbonários, de carvoeiros. Certo? Os caras iam nas casas dos carvoeiros para se reunir secretamente. Porque assim, quem é que vai querer discutir unificação, né? Quem é que vai imaginar que os caras se reúnem nas casinhas simples lá dos carvoeiros para discutir a unificação? Sim, por isso que os caras receberam esse nome aí de carbonários. Os carbonários discutiam a unificação da península. O recrutamento social por esses grupos era feito, sobretudo, entre os burgueses e a aristocracia militar, que já eram veteranos notáveis das guerras napoleônicas. O movimento Jovem Itália, ele se destacou como um movimento que pretendia implantar a república na Itália, apoiado pela média e pequena burguesias. E um desses líderes, muitos de vocês já ouviram falar, que foi Giuseppe Garibaldi, que foi aquele, ali diz assim, atuou politicamente no Brasil na década de 1830. O Garibaldi é aquele mesmo que vocês estão pensando, aquele que participou, juntamente com o Bento Gonçalves e outros personagens, da Revolução Farroupilha. Sim, o Garibaldi era um aventureiro. O Garibaldi era um aventureiro que, sabendo do que estava rolando aqui no Rio Grande do Sul, daquele movimento todo, ele se junta
aos caras que estavam tentando formar uma república aqui na região sul do Brasil, e ele participa durante um tempo. E aí, nesse meio tempo aí, o Garibaldi, ele conhece a catarinense Anitta, né? A Ana, que depois vira Anitta Garibaldi, e ele leva ela para a Itália, né? Ela também se envolve lá no processo lá da unificação italiana. Então, no caso, um dos jovens líderes desse grupo, um dos líderes desse grupo aqui, ele seria também figura fundamental nesse processo de unificação. E, em 1848, entra um terceiro grupo. É o grupo ali do Reino Lombardo-Veneziano. Em 1848, o Reino Lombardo-Veneziano rebela-se contra a dominação austríaca, recebendo o apoio do Piemonte, Sardenha e também das duas Sicílias. Então, assim, ó, você tem dois reinos lutando contra uma área que está sendo ocupada pelos austríacos. Beleza. O Levante foi derrotado pelas tropas austríacas, mas 10 anos depois, o conde de Cavour, primeiro-ministro piemontês, apoiado por franceses e representantes da burguesia moderada e da nobreza fundiária, derrota as forças austríacas no norte e incorpora diversos territórios. Assim, gente, Cavour, mas vocês vão encontrar outra denominação aqui, ó. E eu vou colocar essa denominação. O nome do conde de Cavour era Camilo Benso. Tá? Vocês vão encontrar Camilo Benso, Camilo Cavour, conde de Cavour, é a mesma pessoa, tá? Porque às vezes aparece, alguns materiais aparece Camilo Cavour ou simplesmente Camilo Benso, que na verdade esse era o verdadeiro nome do conde de Cavour. Cavour é uma região lá que ele ganhou o título de conde, então por isso que ele tinha esse nome, ele era do condado de Cavour. O conde de Cavour, ele vai então vai derrotar as forças austríacas no norte e vai incorporar diversos territórios. Esse Cavour, ele vai ser também um líder de um outro movimento pela unificação da Itália, articulado por pessoas ligadas ao jornal O Ressurgimento, ou ali vocês estão vendo em italiano, Il Risorgimento. Né? O jornal Ressurgimento, que tinha como objetivo unificar a península e organizá-la politicamente como monarquia liberal, sob o comando piemontês, o reino do Piemonte-Sardenha, né? Que é aquela região que tem, por exemplo, Gênova, que é aquela região onde fica a cidade de Turim. Turim, gurizada, hoje é uma cidade lá na Itália, é uma cidade que fica, por exemplo, a fábrica da Fiat. A marca de automóveis Fiat, para quem não conhece o significado da sigla, é Fábrica Italiana de Automóveis Turim, ou Torino. Que tem dois times, né? Tem o Turino, né, do Coisa Grande, e tem o Juventus de Turim. Então, a cidade de Turim é uma cidade que ela já era uma cidade do norte da Itália, que já tinha uma grande industrialização no tempo do processo de unificação, e segue. É uma das cidades mais ricas do norte da Itália, é a cidade de Turim. Bom, então vamos tocando aqui adiante. Então, nessa época aqui, em razão da ação desse grupo, a palavra ressurgimento passou a denominar todo o processo de unificação italiana. Bom, turma, assim, ó, essa parte, deixa eu colocar ali um pouco mais para nós fechar. Na mesma época, contando com a ajuda de camponeses, o Garibaldi e seu exército, conhecidos como os Camisas Vermelhas, eles conseguem libertar o reino das duas Sicílias da dinastia Bourbon. Mas, embora suas pretensões fossem mais revolucionárias que a do Cavour, o Garibaldi entregou o reino a Vítor Emanuel II, rei do Piemonte Sardenha, acreditando que ele teria condições de garantir que os Bourbons não retornassem ao poder. Mas assim, turma, eu vou interromper a gravação agora. Um pouquinho, peraí. Aqui, ó. Vai dar um susto em vocês, na verdade. Sim. Ver se vai abrir aqui. Não, agora. Agora vai. Sim. Tu pensa, o Garibaldi é galã, tipo o Thiago Lacerda, né? Aí tu olha, esse aí é o Garibaldi de verdade.
Quando eu olho assim, a primeira vez que fui pesquisar, tá, mas esse é o Garibaldi, aí tipo, quando a minissérie passou, eu sabia que o Garibaldi era meio, né, meio bicho feio, assim, né, mas não tanto, né, e tipo, pegaram o Thiago Lacerda, que é galã, ai, que lindo, Thiago Lacerda, né, aí não, esse aí era o verdadeiro Garibaldi, né, esse cara aqui do meio é o Garibaldi, verdade, isso é foto do Giuseppe Garibaldi, então esse aqui que é o galã Garibaldi, né, então, e aqui então o primeiro-ministro ali, o conde Camilo Benso, né, o conde de Cavour, primeiro-ministro do reino do Piemonte Sardenha. Né? Então esses são os caras que vão liderar os movimentos pela unificação da Itália. O grupo ali do Jovem Itália, o Mazzini, que ainda não tem foto, o Camilo Cavour, que também não tem foto, e o Garibaldi ali que vocês estão vendo, que é esse figurão aí que vocês estão vendo, esse barbudão aí. Parece um vizinho que lá na frente dos meus pais, assim, barbudo lá, né? Tipo, né? Então, esse caso do Garibaldi é aquela nossa velha máxima, expectativa versus realidade. Todo mundo, a minissérie imaginava um Garibaldi galã, bonitão ali, mas não era nada disso, não era nada disso ali o caso. Mas vamos voltar aqui para falar sobre o caso italiano, tá? Que, então, na mesma época, contando com a ajuda dos camponeses, vamos abrir aqui, ó. Então, daí o Garibaldi, ele liberta a parte do sul, mas, embora as suas pretensões fossem mais revolucionárias que as do Cavour, ele entrega o reino ao Vítor do Piemonte Sardenha, acreditando que ele conseguiria garantir que os Bourbon não retornassem ao poder. E vamos voltar, vamos avançar, aliás, ali na página 8, para nós encerrarmos essa parte sobre a Itália, que é o seguinte: a onda de conflitos na Europa, a partir de 1848, ela vai se apresentar como uma oportunidade para o Conde de Cavour, deixa eu selecionar aqui meu material, para o Conde de Cavour anexar quase todos os territórios da Península Itálica. Né? Então, assim, em 1861, nós vamos ter em 1861 é que nós vamos ter a unificação, primeira parte da unificação da Itália. Na verdade, deixa eu só abrir aqui para mostrar para vocês, vamos ver se vai aparecer aqui. Não, aqui não vai aparecer. Deixa eu fechar isso aqui. Então, em 1861, a gente vai ter ali o caso, né? A Itália, ela vai, esse negócio aí do Garibaldi entregar a região do sul para o rei do norte, acontece no ano de 1861, que é comemorado até hoje na Itália como a data nacional da unificação da península. Mas isso não significou que o Estado italiano que vocês conhecem atualmente tenha se formado naquela sua integridade. Então, o que acontece? Então, em 1861, nós vamos ter a formação do Estado Nacional Italiano, mas ainda faltavam alguns territórios a serem incorporados. E aí, então, é aquilo que vai aparecer ali para vocês. Em 1866, o Reino do Piemonte Sardenha apoiou a Prússia em guerra contra a Áustria, anexando o território de Veneza após a vitória. É que assim, a Prússia era um reino germânico que estava lutando contra a Áustria pela unificação da Alemanha. Bem, novamente ao lado da Prússia, dessa vez contra a França, o Piemonte Sardenha consegue anexar em 1870 a cidade de Roma, que passou a ser então a capital do Reino da Itália. Apenas Trentino, Trieste e Istria, no nordeste da Península Itálica, permaneceram sob domínio austríaco. Aliás, turma, uma informação aqui importante, e que vocês estão vendo ali no esquema de vocês podem anotar esses quadrinhos aqui no esquema, porque isso não está ali no material de vocês. A unificação da Itália, ela só vai se completar depois da Primeira Guerra Mundial, quando Trieste, Trentino e Istria, que eram parte do Império Austro-Húngaro, eles são incorporados à Itália. Na verdade, sabe o que acontece, turma? Esses territórios, eles foram incorporados à Itália em 1919, no final da Primeira Guerra Mundial, após o Tratado de Versalhes.
tá? Então, o que acontece? Então, em 1919, acontece a incorporação desses territórios e uma questão envolvendo Roma permaneceu ainda mais uma década, tá? Porque a Igreja Católica não aceitou a perda dos seus territórios no centro do país, né, os antigos estados papais, e permaneceu em conflito com o Estado italiano até o ano 1929, ano da assinatura do acordo ou Tratado de Latrão entre o Papa Pio XI e Benito Mussolini, pelo meio do qual foi criado o Estado do Vaticano. Aqui, turma, sobre essa parte do Tratado de Latrão, a chamada questão romana, eu quero mostrar para vocês agora um texto complementar. Está aqui no meu PDF, não vou precisar sair daqui, ó. Aqui, ó. A criação do Vaticano. Pois bem, assim, turma, o que acontece? Na época em que Roma foi incorporada ao Reino da Itália e que acabou se tornando a capital do Reino da Itália, a Igreja Católica tinha como Papa Pio IX. E em 1929, vocês estão vendo ali, é Pio XI. Vocês sabem que 9 em romanos é IX e 11 em romanos é XI. Só inverte ali as letras. Então eu quero mostrar aqui para vocês um artigo sobre a criação do Vaticano. O processo de unificação do Estado italiano só foi completado com a assinatura do chamado Tratado de Latrão, que criou o Estado de Vaticano. O texto a seguir reconstitui esse acontecimento em linguagem jornalística, como se fosse uma reportagem produzida no calor dos acontecimentos. Então aqui, ó, vocês estão vendo a imagem. Aqui é um bispo, representante do Papa, que está sentado. Aqui um monte de outros bispos. Aqui representantes do governo. E aqui em pé, lendo um discurso, está o, na época, primeiro-ministro italiano Benito Mussolini. O Mussolini é aquele que foi o idealizador do Partido Fascista. O Mussolini que estava no cargo de primeiro-ministro da Itália desde 1922, que a partir de 1925 ele começou a mexer em toda a estrutura da Itália, fechou todos os partidos, deixou só o partido dele, o Partido Nacional Fascista, começou a perseguir opositores, fechar o regime. E isso que, assim, ó, ele era primeiro-ministro da Itália, o Mussolini, mas a Itália tinha um rei nessa época. O rei não fazia nada porque, bom, a Itália era uma monarquia parlamentar, então o rei não tinha muita coisa para fazer ali, certo? Mas assim, ó, antes de eu falar sobre o Tratado de Latrão, eu quero fazer mais uma menção aqui para vocês, certo? Vocês viram que o poder na Itália unificada, ele foi entregue ao rei que era lá o Vítor Emanuel II, rei do Piemonte e Sardenha. Esse rei, ele pertencia a uma família, a uma casa nobre, né, que eu coloquei ali para vocês no chat antes, que era a Casa Savoia, né? Mostrei para vocês lá. É daí que vem o motivo de a bandeira, aliás, a bandeira não, a camisa das seleções italianas ser azul. Sabiam disso, dessa informação? Porque assim, é interessante, a bandeira da Itália, ela é tricolor, ela é verde, branca e vermelha. Todo mundo aqui sabe disso. Mas as camisetas das seleções italianas, das várias modalidades, são azul. E aí, né, informação histórica aqui para vocês, é porque o primeiro rei da Itália unificada era da Casa Savoia. E as famílias reais europeias, as famílias nobres, elas são representadas por cores. E justamente a família Savoia tem como cor o azul. Assim como na Holanda, que não tem laranja na bandeira por causa da família Orange, que quer dizer laranja, a camisa da seleção holandesa é laranja. É informação, só para vocês só para vocês compreenderem o porquê que a camisa da Itália é azul se não tem azul na bandeira, tá? Beleza, então vamos tocando adiante aqui para a gente compreender esse processo. Vamos pegar aqui agora falando sobre essa questão aqui do Tratado de Latrão. Vamos pegar aqui agora para nós pegar o que nós estávamos falando. O novo país do Papa. Em setembro de 1800...
Em setembro de 1870, quando as tropas de Vítor Emanuel II, proclamado rei da recém-unificada Itália, subjugaram e anexaram a cidade de Roma, o Papa Pio IX enclausurou-se nos muros do Vaticano. A essa altura, o Risorgimento italiano já havia tomado a maioria dos estados papais, e o pontífice, para não se submeter à nova ordem política na velha bota, rompeu relações com a monarquia e declarou-se um prisioneiro do poder laico. Vitimismo do caramba. O mal-estar entre o Estado e a Igreja finalmente chegou ao fim em fevereiro de 1929, quando o Papa Pio XI e o ditador fascista Benito Mussolini, o Duce, assinaram o Tratado e o Concordato de Latrão, que determinaram a criação do Estado soberano do Vaticano, reconheceram o catolicismo como religião oficial da Itália e ainda garantiram à Santa Sé uma poupuda compensação financeira pelas anexações dos rincões papais. Livre depois de quase 6 décadas, é o Santo Padre que agora se esbalda com seus poderes de chefe de Estado, literalmente mandando prender e mandando soltar dentro do Vaticano. Com a garantia da indenização da administração italiana de 750 milhões de liras à vista e de 1 bilhão de liras em títulos do governo, o chefe da Santa Sé começa a estruturar uma respeitável aparelhagem estatal, boa parte dela a seu serviço imediato. Para completar, em junho de 1929, foi promulgada a Lei Fundamental do Estado do Vaticano, que dá ao sucessor de São Pedro a plenitude dos poderes executivo, legislativo e judiciário no enclave de 0,44 quilômetros quadrados ao norte de Roma e em mais 12 edifícios espalhados pela cidade, incluindo o Palácio de Castel Gandolfo. Os bens da Santa Sé, sua administração, a biblioteca, o arquivo, a livraria e a tipografia do Vaticano também estão diretamente subordinadas à vontade do pontífice. Tal lei criou a figura do governador, que pode criar regras para a ordem pública na cidade-estado, com a anuência do conselho. Porém, a escolha do governador é exclusiva do Papa e pode por ele ser revogada a qualquer momento sumariamente. Qualquer semelhança com os plenos poderes de Mussolini não é mera coincidência, ao menos para os cartunistas locais, que não se cansam de produzir caricaturas retratando Pio XI envergando a camisa negra do fascismo e o Duce com a tiara papal em sua careca. Os dois manda-chuvas, aliás, trocaram algumas farpas há alguns meses. Mussolini dizendo à Câmara dos Deputados que a Igreja é soberana apenas no Reino da Itália e não no Estado italiano, com a resposta de Pio XI lamentando as declarações hereges do fascista. As arestas ainda não foram completamente aparadas. Pelas rígidas regras cerimoniais do Vaticano, todo soberano católico deve ajoelhar-se ao pé do Papa e beijar o seu dedão. Benito Mussolini, porém, é radicalmente contra o ósculo, preferindo o tradicional aperto de mão entre dois chefes de Estado. Fontes ligadas ao príncipe Humberto garantem que este prefere o cumprimento da formalidade. Este beijo ainda dará muito o que falar. Né? Então, assim, gurizada, esse acordo, na verdade, né, esse acordo aqui do Tratado de Latrão, ele garantiu que ninguém mexia em ninguém. Né? Então, aí deu origem ao Vaticano, que hoje é o menor país do mundo. Então, o Vaticano, ele fica em Roma. O tio da Joelle conhece bem o Vaticano, ele já me mostrou as fotos que ele fez lá, ele fez até uma missa lá, então, né, o tio dela, o Padre João. O Vaticano, que para você entrar no Vaticano tem que ir para Roma. Né? Então, desembarque em Roma, pega um metrô, tem uma estação no Vaticano, entrou lá, e maravilha, né? É assim que se faz o acesso ao Vaticano. Tem toda uma questão ali burocrática. Bom, uma coisa que eu queria mostrar para vocês, né, que eu deixei aqui para agora, para essa parte, é o seguinte, né, gente? Vocês querem um exemplo? Vocês querem um exemplo do quanto esse processo de unificação na Itália ele foi marcante? Eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui agora. Não é um vídeo, na verdade, é uma música que eu quero mostrar aqui para vocês.
E eu quero que vocês, como os outros, sintam o teor da letra. Escutem, tem a tradução ali, e eu vou mostrar para vocês. É o hino da Itália. E eu quero explicar ele para vocês. Eu vou desligar a câmera aqui para não atrapalhar, para não cortar aqui a transmissão. Gurizada? Então, aqui vocês estão vendo, né? O hino ele fala, né? Que vamos se unir em torno de uma única bandeira, vamos formar um batalhão, nem que a gente se unifique pela guerra. E aí fala ali, né? No começo do hino, quando fala o capacete de Scipio, né? A referência é ao herói romano da antiguidade, Cipião o Africano, que havia derrotado Cartago lá no século II a.C., nas Guerras Púnicas. Então ali vocês viram, né? Há séculos somos pisados, escarnecidos, porque somos divididos, então nos recolhemos a uma bandeira só. Então esse hino da Itália, ele está carregado de todo esse fervor nacionalista aqui que a gente fala, né? Então isso aqui também ele está presente na identidade cultural da Itália. Esse hino normalmente vocês escutavam ele, né? Esse hino toca quando as seleções italianas jogam. Esse hino toca quando a Ferrari ganhava corridas na Fórmula 1, né? Porque esse ano aí podem esquecer que esse ano a Ferrari tá uma carroça, né? Tá pior que o Numile de firma, né? De velocidade na reta, né? Então, esse final de semana, inclusive, tem corrida na Itália, né? Esse final de semana tem Grande Prêmio da Itália, até por uma coincidência da nossa aula. Então, dificilmente vai tocar o hino da Itália nesse final de semana, até porque o único piloto italiano que tem no grid é braço duro, e as equipes italianas esse ano estão também umas dragas, né? Então, dificilmente vocês vão ouvir tocar o hino da Itália esse final de semana. Né? Se fosse no GP da Itália do ano passado, que deu Ferrari, beleza, mas esse ano não vai ter. Então, aqui voltando, turma, o caso da Itália é isso aí, tá? O caso da Itália, vocês viram que ele foi um processo longo, esse processo ele teve vários conflitos. Aliás, né, tem uma história até relacionada com a nossa escola, né, que certamente vocês já devem ter ouvido, de repente, não sei, pelo menos quando a gente tinha aula, eu pelo menos ouvi essa história que quando as irmãs da escola falam sobre a história da Teresa Verzeri, o contexto que ela veio fugida para o Brasil,
Tá? Foi o contexto das guerras de unificação da Itália que ela veio para cá. Né? Então, na verdade, a unificação da Itália, ela acabou, levando muita gente a abandonar o país, e a unificação da Itália, e aí está uma coisa que não está no material de vocês, que eu acabei fechando aqui para falar, a unificação da Itália, ela não resolveu as questões das desigualdades regionais no país, certo? Esse é um dos grandes problemas da unificação italiana. Aliás, até no material de vocês, eu vou pedir para vocês darem uma olhada ali na página 10, vocês têm ali um texto, né? Vamos só dar uma lida naquele texto para vocês compreenderem. Vocês não vão precisar fazer essa questão agora, tá, gente? Não precisa se preocupar com essa questão aqui agora, mas olha o que fala ali, ó. No momento da unificação italiana, olha só como esse texto é interessante, do livro do Hobsbawm, ali do Era do Capital. Olha ali, ó, na página 10, tá ali, ó. No momento da unificação italiana em 1860, estimou-se que não mais de 2,5% dos seus habitantes falava a língua italiana no dia a dia. O resto falando idiomas de tal forma diferentes que professores enviados pelo Estado italiano para a Sicília foram confundidos com ingleses. Nossa, o inglês do italiano é bem diferente. Provavelmente uma percentagem bem maior, mas ainda uma modesta minoria teria se sentido naquela data como italianos. Não é de se admirar que Máximo d'Azeglio tivesse exclamado em 1860: fizemos a Itália, agora precisamos fazer os italianos. Então, assim, ó, unificaram a Itália, mas eles não conseguiram resolver uma série de problemas. Porque que tipo de problemas aqui? Ó? O norte, progresso. Milão, Turim, bem industrializados, bem ricos economicamente. O centro da Itália, mais ou menos desenvolvido. E o sul, pobre, agrário. Tanto que uma boa parcela dos imigrantes italianos que vão vir para a América, tanto para a América do Norte quanto para a América do Sul, eles eram da região sul da Itália. Tá? Então, isso também é uma consequência aqui desse processo de unificação da Itália lá no ano de 1861, certo? Então, aqui a gente pode encerrar essa parte da unificação italiana e a gente pode começar aqui, claro que eu não vou conseguir terminar tudo isso na aula de hoje, mas pelo menos ali essa parte da... acho que vai dar de repente, vamos ver o que a gente pode falar aqui sobre o processo de unificação, da Alemanha, o caso da, como dizia o Chaves, da Alemanha. Bom, vamos falar aqui sobre o caso da Alemanha, que a Alemanha, ela, assim como a Itália, também ela era formada por estados independentes até as últimas décadas do século XIX. Então ali, basicamente, gurizada, 39 estados. Sim, a Itália, aliás, a Alemanha, ela tinha 39 estados autônomos. Bah? Mas, e aí o seguinte, né? Também essa divisão, essa confederação de 39 estados autônomos, também estabelecida pelo Congresso de Viena. Na verdade, turma, assim, ó, o Congresso de Viena, ele só deu uma restaurada numa coisa que já havia na Alemanha antes de 1815. Porque assim, ó, turma, não tem como eu deixar de falar do processo de unificação da Alemanha sem falar da Reforma Protestante. A gente estudou no ano passado, quando nós estávamos trabalhando sobre a Reforma Protestante, a gente viu que o Lutero, então, ele pregou as 95 teses, lá em 1517, e que nas décadas seguintes houve uma série de situações ali por causa da reforma protestante, da contra-reforma católica. Então isso acabou gerando na Alemanha uma série de guerras, e aí em 1555 as guerras elas chegaram ao fim através de um acordo assinado em Augsburgo, onde foi definido que a religião dos súditos deveria ser a mesma religião do rei, né? É o princípio aquele do cuius regio, cuius regio, eius religio, que é um termo em latim.
E aí, então, o que aconteceu? Os reinos alemães acabaram uns ficando católicos e outros ficaram protestantes, né, luteranos. E aí isso também ajudou a atrasar o processo de unificação da Alemanha, tá? Então, assim, ó, mas, apesar dessa configuração política, essa região ela era dominada por dois reinos, o reino da Prússia e o reino da Áustria. Vocês têm aqui no mapa essa parte em laranja do reino da Prússia, que na verdade o reino da Prússia eram dois reinos, né? Tinha uma parte a Prússia Ocidental e a Prússia Oriental. Uma boa parte da Prússia antiga, né, da parte da Prússia Oriental, hoje é território da Polônia, então não leva muito a conta ali, ó. Então ali, ó. E também da Áustria, que disputavam a ampliação dos seus domínios. E desde o Congresso de Viena, com a fundação da Confederação Germânica, Prússia e Áustria mantinham estados menores sob sua influência. Bom, como é que vai começar a mudar essa situação ali? Em 1834, a Prússia institui uma união aduaneira entre vários estados da região, mas deixa de fora a Áustria. Eles vão criar o chamado Zollverein. Desde então, as barreiras alfandegárias entre os participantes do acordo são diminuídas, impulsionando o comércio e o desenvolvimento industrial das cidades. Os estados que se desenvolveram em razão do Zollverein passaram a ser favoráveis à unificação alemã, pois acreditavam que com ela seus produtos teriam condições de competir no mercado internacional, até mesmo com os produtos da Grã-Bretanha, que era o país que havia iniciado a Revolução Industrial. E a Áustria, isolada, foi perdendo força, tanto política quanto econômica, e foi abrindo espaço para a ascensão da Prússia como potência da região. Em 1858, Guilherme I é coroado rei da Prússia. O sobrenome do Guilherme era... deixa eu tentar colocar uma coisa meio assim... Cara, o sobrenome do cara é um sobrenome tão difícil aqui de pronunciar. Pera um pouquinho. Impérios. Cara, é um sobrenome bem... Onde é que tá o nome do vivente aqui agora? Cadê? Cadê o nome desse vivente, cara? Eu tinha esse material aqui, pera um pouquinho. Aqui. Meu Deus do céu. Sabe sobrenome alemão, né? Eu tenho que olhar de novo, é um nome tão... Meu Deus do céu. Eita, Hohenzollern, é um sobrenome bem, assim, bem impronunciável, assim, né? É um sobrenome difícil de pronunciar, Hohenzollern, uma coisa mais ou menos assim. Então, esse era o sobrenome do Guilherme. Então, em 1858, Guilherme foi coroado rei da Prússia e nomeou como primeiro-ministro Otto von Bismarck. O Otto von Bismarck, também conhecido como Chanceler de Ferro, ele foi o principal responsável pela unificação da Alemanha, certo? O Bismarck, ele pertencia ao grupo dos Junkers, né? Ali está Junkers, mas ele é Junkers. A nobreza detentora de vastas propriedades fundiárias que atuava numa estrutura social semifeudal. Esse grupo detinha privilégios na burocracia do Estado, ocupando posições decisivas no governo e no exército prussianos. O movimento de unificação foi apoiado também pela alta burguesia prussiana, interessada no projeto militarista implementado desde a coroação do Guilherme. Atuando como primeiro-ministro, Bismarck modernizou o exército, transformando a Prússia em uma das potências bélicas europeias. Assim, turma, na verdade, a Prússia ela já era um estado militarizado desde o tempo que ela era reino. Somente um reinozinho lá. Tanto que dizia que a Prússia ela não era um estado com um exército, mas um exército com um estado. Essa é a frase. Tá? Pois bem, vamos tocando adiante aqui. O investimento na modernização do exército promovido por Bismarck fazia parte da estratégia do primeiro-ministro para estimular o nacionalismo alemão. Então, em 1864, como é que vai se dar esse processo? A Prússia ela vai se aliar com a Áustria para acabar com o domínio que a Dinamarca exercia sobre algumas regiões do norte, aquelas regiões ali de Holstein, Lauenburg e Schleswig.
2 anos depois, a Prússia se alia à Itália e declara guerra à Áustria, avançando sobre parte do seu território. Com a vitória sobre a Áustria, Bismarck organizou a Confederação Germânica do Norte, liderada pela Prússia. É elaborada então uma nova constituição, com base na qual o rei prussiano tornou-se presidente hereditário da região. Para completar a unificação, Bismarck convocou os estados do Sul, convidou a aderir ao movimento e assim estimulou o sentimento nacionalista germânico na região. E aí, então, assim, ó, temendo as ameaças da França, país inimigo da Prússia durante a era napoleônica, e contrário à emergência de um estado vizinho poderoso, os estados germânicos do Sul não aderiram à confederação, mas assinaram um compromisso militar secreto com a Prússia, antevendo a possibilidade de uma guerra contra a França. E aí, se aproveitando da antiga rivalidade entre germânicos e franceses, Bismarck faz uma série de provocações à França, até que Napoleão III declara a guerra à Prússia em 1870. E aí, como tinha previsto o ministro, os estados do Sul apoiaram a guerra e a unificação alemã foi concluída com a Guerra Franco-Prussiana, lá entre 1870 e 1871. E a vitória sobre a França. Bom, assim, gente, então, essa guerra franco-prussiana, ela fez com que, vamos ver o que diz aqui, ó, os territórios da Alsácia-Lorena fossem incorporados à Alemanha, que ainda recebeu uma indenização de guerra por cima. O rei Guilherme II, primeiro, recebeu o título de Kaiser da Alemanha e Bismarck o de chanceler do Segundo Reich alemão. E fora, né, gente? E fora que, além da Alemanha ter vencido a França, o Luiz Bonaparte, o Napoleão III, foi derrubado e a França virou, a partir de 1870, passou pela sua Terceira República. Aí tem mais coisa ainda, gurizada. Estão quase acabando aqui, mas vai dar tempo da gente falar. Tá? Tem muita coisa aqui em ponto. Tá? Olha só. Vamos ver os trechos do Tratado de Paz assinado entre França e Alemanha em fevereiro de 71. Então vai fazer 150 anos ano que vem. Artigo 1º. A França renuncia, em favor do Império Alemão, a todos os seus direitos e títulos sobre os territórios situados a leste da fronteira abaixo designada. Aí lá seguia, deixa eu ver se vai aparecer aqui, segue a enumeração dos distritos e cidades, segue a enumeração dos distritos e cidades pertencendo às províncias de Alsácia e Lorena, anexadas pela Alemanha. Artigo 2º. A França pagará a Sua Majestade, o Imperador da Alemanha, a quantia de 3 bilhões de francos. O pagamento de pelo menos 1 bilhão terá de ocorrer no ano de 1871 e o resto da dívida num espaço de 4 a 5 anos a partir da ratificação das preliminares aqui estabelecidas. Assinatura. Tá? Artigo 3º. A evacuação pelas tropas alemãs dos territórios situados entre a margem direita do Sena e a fronteira leste operar-se-á gradualmente após a ratificação do Tratado de Paz definitivo e o pagamento do primeiro meio bilhão da contribuição estipulada pelo artigo 2º, começando pelos departamentos mais próximos de Paris, e continuar-se-á à medida que os pagamentos da contribuição sejam efetuados. Artigo 4º. As tropas alemãs abster-se-ão de fazer requisições, sejam em dinheiro, sejam em gêneros, nos departamentos ocupados. Porém, a alimentação das tropas alemãs que permanecerem na França far-se-á às custas do governo francês, pelo modo que será acertado com a intendência militar alemã. Na fé de que os abaixo-assinados revestiram o presente tratado e suas assinaturas, Bismarck, Thiers e Favre. Esses dois últimos representantes do governo alemão. Gurizada, assim, o nome Segundo Reich, certo? Vocês viram ali o nome Segundo Reich, esse nome chama atenção, né? O império criado em 1871 recebeu o nome de Segundo Reich, porque os germânicos
consideravam como primeiro Reich o Sacro Império Romano Germânico, um império que havia se desenvolvido durante a Idade Média. Tá? Bom, o que acontece aqui, ó, gurizada? Atualmente, a Alsácia-Lorena, ela faz parte da França, mas ela foi marcada, essa região, por muitas disputas. Por exemplo, assim, ó, o que acontece? A derrota da França nessa Guerra Franco-Prussiana, ela custou a deposição do Luiz Bonaparte, ela custou a perda da Alsácia-Lorena e ela vai alimentar o chamado revanchismo francês. O revanchismo francês, não sei se provavelmente vocês já ouviram esse termo aqui, o termo revanchismo francês, vocês já ouviram esse termo. Aqui tem até um material que depois eu quero mandar para vocês, tá? Mais específico sobre isso. O termo revanchismo francês, ele é um dos antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Vocês devem ter estudado a Primeira Guerra Mundial, vocês devem ter ouvido o termo revanchismo francês. É porque, como a França havia perdido a Alsácia-Lorena, os franceses queriam a sua vingança. Tá? A unificação da Alemanha também levou a um fortalecimento, levou a Alemanha, olha só para vocês verem aqui uma consequência, tá? Onde é que está aqui? Consequências. Onde é que está aqui? Ela levou a um desequilíbrio na Europa. Porque no final da Guerra Franco-Prussiana, a Alemanha estava surgindo como o maior exército e a segunda maior potência industrial do mundo. E aí vai começar a competir com a Inglaterra. E aí tu pega, por exemplo, uma década depois que a Alemanha se unifica, o rei da Alemanha e o Bismarck convocam a Conferência de Berlim para fazer a chamada Partilha da África, que é um tema que eu vou trabalhar com vocês mais adiante. Bom, tudo isso, né, gente? A questão da Alsácia-Lorena, o revanchismo, o imperialismo, vai entrar tudo lá como causa da Primeira Guerra Mundial, que eu não sei se eu vou conseguir trabalhar com vocês esse ano, provavelmente não, mas não tenho certeza. Se eu não trabalhar nesse ano, com certeza no ano que vem, Primeira Guerra Mundial é um tema que eu vou trabalhar com vocês. Atualmente, a Alsácia-Lorena ela faz parte da França, certo? Mas a sua história foi marcada por muitas disputas. Em 18, no fim da Primeira Guerra Mundial, a França obteve de volta a Alsácia-Lorena, até que em 40, no início da Segunda Guerra Mundial, os nazistas a retomaram, obrigando a população a se alistar nas Forças Armadas Alemãs. Mais de 100 mil alsacianos e lorenos foram mortos após se tornar prisioneiros nos campos soviéticos. E em 45, no fim da Segunda Guerra Mundial, a Alsácia-Lorena foi retomada definitivamente pela França.